obrigado pelo tempo de vocês. Fico muito feliz de poder contar com todos vocês aqui, enfim. Estou muito feliz também pelo convite. Enfim, sou ipatinguense, sou cria de Ipatinga. Morei aí a vida toda, estou sempre voltando aí, na verdade. Cresci no bairro Tiradentes, estudei no Padre Deman, que é o colégio aí para cima da Unileste. Então, muito feliz de estar podendo dividir um pouco da minha experiência aqui com vocês também. Quando o Rodrigo me fez o convite, eu fiquei pensando bastante, né, sobre como seria a maneira mais proveitosa de guiar essa história, enfim, de aproveitar esse nosso tempo. E eu queria fazer um modelo bem simples, eu vou me apresentar, vou falar um pouco do que eu acredito que é minha visão para a criação publicitária, enfim, o que eu acredito que é uma guia importante para criar boas ideias, fazer comunicação relevante em tempos de comunicação cada vez mais difusa, a gente vai passar um pouco por isso. E, por fim, eu separei algumas dicas também que eu gostaria de ter ouvido quando eu estava começando minha carreira. Quero fazer bastante esse fluxo e eu acho que o que eu gostaria de ter como saldo dessa aula é poder inspirar algumas pessoas a continuarem na carreira, a buscar grandes centros, a buscar criar e fazer publicidade em alto nível. E, enfim, para isso, claro, o material é algo que vou passar aqui, mas eu não gostaria que fosse só isso. Eu gostaria que todo mundo se sentisse super confortável e à vontade para parar, pedir a palavra, fazer perguntas e trocar, que eu acredito realmente que é o jeito mais produtivo da gente conduzir isso, principalmente digitalmente. Então, por favor, todo mundo fica super à vontade. Ao final aqui eu vou dividir com vocês meus contatos, LinkedIn, portfólio, enfim, para todo mundo que quiser entrar em contato comigo. Quem, sei lá, tipo, estiver pensando em quais são os próximos passos, quiser trocar uma ideia, ter uma mentoria, bater um papo, perguntar o que faz da carreira, no que eu puder ajudar, eu vou ajudar vocês. Enfim, gostaria que esse fosse o saldo aqui hoje, instruir um pouco todo mundo a como buscar uma carreira dentro da criação publicitária, enfim. Acho que seria um saldo bem legal. Bom, pessoal, para me apresentar... Oh, desculpa. Desculpa te interromper, você está como uma pessoa que apresenta, então você pode ficar à vontade. Se tiver algum material para mostrar, tá? Tenho, eu já vou projetar aqui, inclusive. Estava só fazendo essa plaquete. Os comandos aí, tá? Perfeito. Tô começando pelo final aqui. Um segundinho. Pronto, pessoal. Bom, tá aqui o material. Eu já não estou mais vendo o rosto de ninguém, então, se alguém quiser falar, por favor, me interrompa. Pode falar, pedir a palavra, que enfim, a gente vai trocando. Bom, pessoal, eu sou o Rafael, queria apresentar para vocês, eu sou de Ipatinga, eu sou redator de formação, embora não formação acadêmica, eu não fiz publicidade, não sou formado em publicidade, a gente pode falar um pouco mais sobre isso daqui para frente, mas eu fiz direito, na verdade, e a vida me levou até a redação publicitária. Sou redator de formação, atualmente eu estou diretor de criação na agência Soco, é uma agência independente que está crescendo bastante. Hoje a gente tem contas como Guaraná Antártica, que é a conta que eu sou diretor de criação, temos contas como Spotify, Audi, Vivo, Corona, Roy Garden, Skull Beats, enfim, tem várias contas legais, é uma agência que está bem proeminente. E eu sou diretor de criação de Guaraná Antártica desde 2020, que é quando a conta chegou na agência. Atualmente eu tenho mais ou menos uns 10 anos de carreira, já passei por agências de backgrounds muito diferentes, e nessa trajetória tive alguns reconhecimentos que foram bem interessantes, assim, já ganhei quatro vezes Leão de Cannes, inclusive esse ano a gente foi ouro com uma campanha para Guaraná Antártica, acho que umas 5 vezes o F Awards, também com uns 3 ouros nessa conta, GND, One Show, que é um festival de Nova York super relevante, que eu terminei como diretor de criação brasileiro mais premiado em 2021. No Clube de Criação, nesse tempo, um Guaraná também, tem mais ou menos uns 30 troféus lá, enfim. Tem uma carreira que tem se construído de uma maneira bem sólida. Isso. Tem alguém chamando o John aí. Ficou se construir uma carreira bem sólida nesse tempo. E a gente fala um pouco sobre a cultura de prêmios dentro da publicidade. Eu acho que ele é um termômetro, mas não um indicador claro. Enfim, a gente pode passar um pouco mais sobre isso, mas é só para apresentar de uma maneira breve para vocês. Eu gostaria de falar para todo mundo sobre
dividir o que eu vejo como a criação publicitária, assim, o que eu acho que pode nos levar a criar coisas relevantes, criar ideias que sejam intrigantes, que façam as pessoas pensarem, que convença e transmitam pontos de vista cada vez mais relevantes. É uma pergunta que eu sempre faço a todo mundo. Como você definiria o que é criação, né? O que é criação publicitária? Se a gente fizer essa pergunta para 10 criativos, provavelmente todo mundo vai trazer definições diferentes, assim. E eu repito, eu estou aqui para trazer o que eu acredito e o que tem funcionado para mim. Não tem uma rota única, né? Pessoas criam e pensam a publicidade de maneiras distintas. Mas eu gostaria de falar o que funciona para mim, o que tirou a criação de um lugar etéreo, difícil, inalcançável e trouxe para o universo muito mais prático. E dito isso, eu realmente acredito que criação é a arte de encontrar premissas, encontrar pontos de vista, encontrar insights que você consiga transmitir e convencer as pessoas e que você precisa defender essas premissas de uma maneira muito ferrenha em um mundo que não quer concordar com você. As pessoas não querem concordar com o ponto de vista, principalmente quando é uma marca falando. Toda vez que uma marca fala, as pessoas estão muito dispostas a não ouvi-las. Você faz uma campanha com Natura, tá todo mundo te questionando, todo mundo tá pronto para não concordar contigo e isso vai ser cobrado. E por isso que tu tem que estar muito bem arquitetado, da premissa que se parte, do texto que é criado, da direção de arte, tu tem que estar muito bem amarrado para, no fim, exercer essa ferramenta de convencimento que é a criação publicitária. Eu sempre falo para todo mundo, isso é uma coisa que eu trouxe bastante nas minhas aulas na Miami School, que se eu fosse dar um conselho para qualquer criativo, seria este, que é aprender a encontrar premissas poderosas. O que eu quero falar com premissas, né? Quando você começa a trabalhar com criação publicitária, tem a coisa da ideia, né? Ter uma boa ideia, a ideia, né? Tá faltando ideia aqui. E eu acho que é uma palavra muito assustadora, a palavra ideia, somente como ela é usada em grandes agências, né? Muitas vezes você vai apresentar as coisas, você vai ouvir do seu diretor criativo que está faltando ideia aqui. E é algo meio subjetivo, é estranho, eu acho que afasta um pouco, né? Deixa tudo um pouco mais complexo. Mas eu acho que a palavra ideia fica muito menos assustadora quando a gente entende que ela simplesmente parte de uma premissa, de um ponto de vista forte. Eu acho que fazer esse exercício de cada vez mais entender qual é o ponto de vista que você quer passar em tudo que você faz, e quando eu falo isso, não importa se você vai fazer um filme de 30 para rodar na Globo ou um post no Facebook. Qual que é a premissa? Qual que é o ponto de vista? Se você pudesse resumir em uma frase, o que você está tentando convencer as pessoas? E aqui eu separo alguns exemplos. Esses exemplos são todos do Festival de Cannes desse ano. Eu tive a oportunidade de estar lá presencialmente esse ano, foi uma experiência bem legal também. Não estava esperando, a gente acabou ganhando ouro lá, subindo no palco, foi uma experiência muito, muito, muito incrível, assim, a gente nem esperava, na real, nem fomos por causa disso, e ver de perto algumas dessas ideias, conhecer criativos que estavam envolvidos em muitas delas, foi uma experiência muito legal. E aí eu separei alguns cases para vocês verem, a maioria vai estar em inglês, pessoal, porque eles não são traduzidos. Eu não sei se todo mundo domina a língua, mas eu vou deixar rodar um tempo aqui e depois passo para vocês o que é esse case que foi vencedor e, enfim, para deixar acessível para quem não fala inglês fluentemente. Esse primeiro case é da Vice World News, ela foi GP, que é Grand Prix, o prêmio máximo, e, se não me engano, 2 ou 3 categorias em Cannes esse ano, foi o maior vencedor de Cannes. É uma ideia que, enfim, vou deixar rodar aqui. The British Museum is a public institution dedicated to human history, art and culture. Come discover over 80,000 works from around the world, here in London. You are now viewing the Regal Shield. Captain James Cook was a British... We're now looking at the Regal Shield, which was taken from my people. Collections in the British museums are premised on a simple idea. I'm proud of what my grandfather stole from yours. How being subject to truth is our decision. Even if we can't look after them, that's our choice. It's not the British Museum's choice. How do you learn to be what is right?
You are saying to me we are not knowledgeable enough to teach people about our history and our culture. If they started giving back stuff, they really just have empty walls there. We're now looking at Roy Museo. Um resumo dessa ideia, pessoal, a Vice, que é uma revista, portal, plataforma digital de tendências, enfim, nem sei como definir direito, essa ideia foi criada na Índia e, basicamente, eles pegaram os artefatos do Museu Britânico, criaram uma plataforma dentro do próprio site da Vice, em que você podia apontar para os artefatos que estão expostos lá e ter a história por trás desses objetos, né, desses objetos históricos, esses artefatos. Assume-se, né, que por estarem na Grã-Bretanha, você vai ter uma visão colonialista, né, sobre esses objetos, né, a história contada pelos britânicos. O que eles fizeram aqui é ter a história por trás desses objetos, que muitos deles são roubados, foram tirados de povos originários, e eram próprias pessoas da Índia contando a história dos objetos. Então, se você podia estar no Museu Britânico, sacar teu celular e ter uma história paralela, né, a história que o museu não te conta. Que eles hackearam, né, o próprio museu. E aqui a premissa dessa ideia é muito simples. Artefatos de museus britânicos foram roubados de colônias e não contam a história verdadeira por trás deles. A partir do momento que você entende esse ponto de vista, que é um ponto de vista muito poderoso e muito forte, você pode materializá-lo de diferentes maneiras. Isso aqui poderia ser um filme de 30, poderia ser uma página no Instagram, poderia ser N coisas. Mas eles escolheram também um jeito muito legal de contar, né? Um jeito que traz o público para a ação, né? O público está fazendo isso, você saca seu celular, você vai atrás desse conteúdo. Isso é uma coisa muito importante também. É uma premissa aliada a uma forma muito interessante também. E aqui, eu acho que é importante também a gente ver essas referências juntos, até para abrir um pouco a maneira que a gente pensa a publicidade, né? Porque é muito instintivo a gente receber um briefing e pensar, poxa, eu vou fazer um spot de rádio, vou fazer um filme de TV, vou fazer uma peça de 30, fazer posts para as redes sociais. Existem jeitos muito diferentes de construir ideias. Eu acho que um bom criativo cada vez mais vai ser cobrado para encontrar essas maneiras cada vez mais interativas, que cada vez mais engajem o público, coloquem o público num papel ativo na história, né? Essa ideia não acontece em o público sacar teu celular e olhar e apontar para algo. Já um filme é uma coisa passiva, né? Você assiste, consome esse conteúdo, esse ponto de vista e assimila ele ou não. Então, acho que ela resume muita coisa legal que eu vejo sobre a criação atualmente. Esse segundo case aqui, pessoal, é do meu time. Eu trouxe aqui para fazer propaganda pessoal também, afinal isso é importante. E, enfim, depois eu conto para vocês um pouco sobre ele. Hey, are you aware that the investment made in women's soccer today is the same what men received in the 80s? Remember the men's final in 82? It had a $20 million prize, which is exactly the same value for the women's final in 2019. It's like our girls were stuck in the 80s. Guaraná Antártica is a major soda brand in Brazil, an official sponsor of women's soccer since forever. So we decided to go to the biggest sporting event in the world to draw attention to the matter. Asking for approval of the bill that fights for equal prize money for men and women in sports in the country. Minor detail. The Olympics are globally sponsored by our main, richer, almighty competitor. So we asked the National Women's Soccer League players a little favor, and they arrived in Tokyo carrying gadgets from the 80s. Vamos começar com um post da Formiga. Ela fez desabafo dizendo que tá presa nos 80. Igniting, with Guaraná, the Stuck in the 80s movement, which quickly was all over press and even became the official theme of the biggest and most prestigious soccer awards in Brazil, hosted by ESPN. But if we wanted to change the law, we had to make our whole country understand what it means to be stuck in the 80s.
So we relaunched our classic 80s motto for real, making the conversation become not only a stunt, but a constant reminder of the girls' reality for our more than 35 million monthly consumers looking for Guaraná on the shelves. Of course, 100% of its sales proceeds went to help correct the price-money gap by directly supporting women's soccer in Brazil. Back to the future. Remember the bill we wanted approved? Well, it passed Congress. It sounds like the 80s will be finally behind us. Essa é uma ideia, pessoal, que foi para as Olimpíadas do ano passado. Ela surgiu de um insight que eu achei que é muito interessante, assim, que a gente vendo alguns dados, enfim, futebol feminino é uma plataforma muito grande de Guaraná. A gente já tinha sido premiado em Cannes em 2020 com outra campanha. E é uma tradição criativa nossa, assim. E a gente encontrou esse insight, olhando para dados, que basicamente o futebol feminino hoje está no mesmo patamar financeiro do futebol masculino nos anos 80. Premiações em grandes eventos, salários dos maiores craques estão em patamares muito semelhantes. E isso, a gente viu que tinha algo muito interessante aí. E a gente transformou isso numa forma de protesto, numa espécie de movimento, né? De falar que o futebol feminino basicamente está preso nos anos 80 para trazer os olhos das pessoas para o fato de que o futebol feminino precisa de mais investimento para se desenvolver no país do futebol, afinal. E aí, a partir daí, muita coisa aconteceu. A gente puxou com as jogadoras o movimento em que elas levantaram essa fagulha, né? A marca nem entrou nessa história. Então, a Formiga, Tamires, Bia Zanerato fizeram posts carregando objetos dos anos 80, levantando essa bola. A gente relançou as garrafas, né, com o design dos anos 80, foi uma quantidade alta de garrafas, se não me engano foram 2 milhões de garrafas que a gente colocou nos mercados, com renda revertida do futebol feminino. E nesse processo a gente encontrou que também viu que tinha uma lei, um projeto de lei, que é a PL 321, que estabelecia que competições de esporte com verbas públicas deveriam ter premiações do mesmo patamar, premiações iguais para homens e mulheres. E a gente viu que tinha algo muito forte aí. Então, a gente também aproveitou a nossa presença de marca para chamar as pessoas para conhecerem essa lei e gerar pressão. Então, tudo isso construiu um case muito forte, muito bem arredondado, né? Uma jornada muito grande, assim. E é mais uma resolução que eu acho importante ver como a gente poderia ter resolvido com um filme falando de futebol feminino, né? A gente fez, de fato, um movimento, e aconteceu muita coisa. A Bola de Prata, ano passado, né, da ESPN, pela primeira vez premiou jogadoras femininas e também assumiu o tema dos anos 80. Então, a gente conseguiu criar um movimento mesmo. Então, como a gente encontrou uma premissa interessante, baseada num dado, isso cresceu muito, muito quando a gente foi expandindo a história. E aqui o terceiro case que eu separei, este é um filme de fato, mas é um filme com uma ideia muito legal por trás, e foi na época da pandemia que Heineken fez. E aqui é outro insight muito simples também, uma premissa muito simples. Na Europa, até ao contrário do demográfico no Brasil, 34% dos adultos da geração Z, né, que está ali entre os 18, 24 e 25, tinham medo de se vacinar. E eram mais jovens da geração Z que questionavam a vacinação do que idosos. E aí eles chegaram nesse baita filme de Heineken, que é basicamente o pensamento de que, quem se vacinar vai quebrar na night primeiro, né? E aí você tem esse filme essa quebra de expectativa de você ver um bando de coroa
soltando foguete aí, curtindo a noite, que é uma quebra de estética muito legal também. E aí são alguns cases, todos foram premiados no Festival de Cannes, todos acho que foram ouro para cima, Heineken foi ouro também, se não me engano, mas que a gente tem um cheiro do que a gente, de para onde a criação caminha hoje em dia, né, que parte de premissas muito sólidas. E eu faço uma recomendação para todo mundo que quer trabalhar com criação, quer trabalhar com publicidade, dá uma olhada nos trabalhos mais premiados em Cannes, porque se fosse há 5 anos atrás, eu não falaria isso para vocês, porque Cannes tinha muito trabalho fantasma, muita coisa que só era feita para o festival. E isso está caindo em desuso. Não se premia mais trabalhos que não estejam muito provados, que aconteceram e foram parrudos e foram de verdade. Então, hoje, por mais que eu não ache que premiação seja um objetivo na carreira de ninguém, é bem-vindo quando é consequência de um bom trabalho, mas eu acho que é um termômetro muito importante de ver para onde a criação caminha globalmente. Então, você antecipa muitas tendências. Eu deixo até aqui, depois eu vou mandar esse material, vou gerar um PDF desse material e mandar para vocês. Tem esse site que é o Love the Work More, que é basicamente de dois moleques que deram os conteúdos de Cannes são pagos, né? E eles são pagos, né? Eles basicamente separaram tudo de Cannes que ganhou desde 1900 e blá vai bolinha, e você consegue ver lá todas as categorias, tudo que ganhou. Então, você consegue se manter muito atualizado. É importante estudar, né? Ver o que acontece, até para criar coisas novas. E voltando no que eu tirei ali, né, dos cases que eu mostrei, assim, não é novidade, tipo, já houveram campanhas antes que utilizavam realidade aumentada, né, como do celularzinho ali, ou estética do passado, como é o queijo de Guaraná, ou velhinho situações de modernidade, né, Itaú fez isso numa campanha quando eles estavam se colocando como um banco digital, né, é até um clássico, né, as velhinhas do Itaú. Mas nenhuma dessas campanhas que foram feitas anteriormente foram tão reconhecidas quanto essas. Porque essas campanhas tinham premissas muito sólidas, aliadas a uma forma, a um jeito de criar que é interessante, né? Então, aqui eu estou falando só da técnica. É a realidade aumentada, a estética do passado, a velha situação de modernidade. Isso é a forma. Mas por trás da forma tem um pensamento, um ponto de vista muito forte. É uma mensagem que te convence. E esse poder de convencimento é o que eu acho que todo mundo tem que buscar. E aí, indo além, né? Deixando aqui um ponto também. Você dá uma passada rápida pelos Grand Prix, ouros de Cannes nesse último ano, fica muito claro que hoje a indústria criativa prioriza muito ideias que oferecem algo para a sociedade. A primeira fala sobre colonialismo e exaltação de objetos da história de países fora do países na periferia do capitalismo global, né? Guaraná fala do futebol feminino, a última ali de Heineken fala da questão da vacina, né? E da importância disso. Então, hoje a indústria criativa espera um pouco que marcas ocupem um papel na sociedade civil que... os gatos já estão apontando aqui. Ocupem papéis na sociedade civil que muitas vezes os governos não ocupam. Então, a criatividade aliada a um papel social tem sido cada vez mais valorizada, né? Inclusive, hoje, todo keynote que vai falar disso, né? Toda estratégia que vai falar disso, tem uma pesquisa clássica que a geração Z está muito mais inclinada a consumir produtos de marcas que têm um tipo de engajamento social, né? Fala-se muito nos tweets da vida, tem até uma frase, né, uma frase meio memética, né, que é quem lacra não lucra, mas muitas vezes é o contrário, muitas vezes consumidores esperam que marcas se posicionem, que marcas ofereçam algo para a sociedade, que marcas tenham um ponto de vista forte sobre as coisas e usem todo esse aparato financeiro que elas têm para oferecer uma mudança positiva para a sociedade. E aí, eu acho que é um ponto que é importante. Posicione suas ideias. Tem ideias com ponto de vista claro, né? Se pessoas sem opinião já são chatas, imagina uma marca, sabe? Marcas têm que ter um ponto de vista. Marcas são chatas por natureza. Eu acho que é importante tirar cada vez mais a comunicação dessa coisa da marca passiva, que quer agradar a todos. Nenhuma marca vai agradar a todo mundo. Nada agrada a todo mundo, né? Marcas que têm ponto de vista claro, abraçam histórias com clareza, elas tendem a se destacar mais. E aí, eu vou para outro ponto aqui, porque eu acho que é importante uma marca não ser chata, uma marca ter ponto de vista claros, é porque a gente vive tempos de criatividade muito difusa, né? Você pega anos 90, uma marca você podia fazer um filme, martelar esse filme na Globo, botar a mídia pra caramba, rodar e veicular seu ponto de vista.
Hoje, uma marca disputa atenção a todo momento, com todo tipo de coisa. Ela está disputando o tempo das pessoas. Primeiro que você está disputando o tempo das pessoas, que é o bem mais precioso, né? Todo segundo que uma pessoa oferece para sua marca é muito precioso, pô. Ainda mais, pô, você está vendo um vídeo no YouTube que é algo que realmente interessa. Passa 30 segundos de uma marca ali, é um saco. A marca está roubando o teu tempo. O tempo é uma coisa que não se devolve. Então, a marca está constantemente disputando com creators, está disputando com o Casimiro, com a influência de moda, com canal de entretenimento, com Netflix, com tudo, sabe? Com videogames, né? Tudo se disputa hoje, né? Hoje, a maior disputa que existe é pelo tempo e pela atenção das pessoas. E eu acho que, por isso, as marcas têm que ser cada vez mais ousadas e ter pontos de vista cada vez mais interessantes. Somente nesse tempo de criatividade difusa. Aqui é um pouco do que eu falei, a premissa ideia compete com a premissa de creators, artistas, partes, comunidades, né? Ela precisa ser poderosa para gerar impacto. E eu trago aqui uns exemplos muito legais que misturam um pouco disso, porque o jeito de criar mudou, o jeito de fazer publicidade mudou. Então, quando eu olho isso aqui, por exemplo, o Arby's é uma loja de fast food dos Estados Unidos, né? Eles concorrem ali com o Burger King, com o McDonald's, com o Wendy's, enfim. E eles basicamente fizeram uma coisa super legal esse ano, que eu particularmente, eu sou fã de rap, eu adoro rap. E eles chamaram o Pusha T, que é um rapper gigante lá fora, enfim, o presidente da gravadora do Kanye West, por exemplo, para fazer um rap que é uma diss, que é basicamente falando mal da concorrência. Um rapper fazendo propaganda para a marca, uma música. I'm the reason the whole world love it. Now I gotta crush it. Filet-O fishes, then you should be disgusted. How dare you sell a square fish, asking us to trust it? A half slice of cheese, Mickey D's on a budget. Arby's crispy fish is simply it. With lines round the corner, we might need a guest list. Eggs are stage left, the sandwiches taste fresh. A little cube of fish from a clown is basic. Say less, this argument is baseless. Drowned in tartar, that Filet-O fish is tasteless. See, Arby's only deals in the greatness. I bet the house on it like it's Vegas. Yeah, I could sell water to a whale. How could you ever think I fail? Yeah, the crispy fish sandwich blazing trails. Them other clowns just too frail. Yeah, if you know me and you know me well, Arby's is gonna tip that scale. E um fun fact, esse cara, o Pusha T também, ele que escreveu o jingle original do McDonald's de amo muito tudo isso, né? I'm loving it em inglês. Acho que 2003, 2004. Enfim, é um jeito de fazer, né? Por exemplo, Rick and Morty, que é um cartoon que tá bastante hypado também lá fora, até aqui no Brasil tá com uma base de fãs muito grande, assim. Eles fizeram muita propaganda, fizeram uma recentemente para Adidas, e esse aqui é um cartoon, é basicamente um desenho que tá fazendo comercial, ironizando comerciais, né? Rindo de comerciais. Death tournament guys realize their real enemy's the audience, you know? Yeah, it's a classic trope, Morty. Rick, what's wrong? Don't look over too fast, Morty. We're being followed. Who are those guys? Wendy's Breakfast, Morty. Wait, it's a Wendy's what? Wendy's Breakfast. They've been trying to make us do a commercial about it for months. Man, I'm hungry. Those things look good. Bet your ass they do, Morty. That's the Breakfast Baconator, Frosty Chino, and Honey Butter Chicken Biscuit. Chicken Biscuit's a bruiser, Morty. Do not mess with that guy. I understand. Run, Morty, run! I'll never do it. You'll never take me alive. Oh, wait, Rick! Oh! Run and get Wendy's Breakfast before Wendy's Breakfast gets you. Assim, tem umas 3 camadas de metalinguagem aí, né? O comercial, falando que o Wendy, eles falam, né, que o Wendy está tentando há meses fazer um comercial com a gente e tal, os produtos ali. E a coragem da marca, né, de colocar o produto deles como um hambúrguer bombado, segurando um cano de ferro, querendo bater nos protagonistas do desenho. Tipo, você pode não gostar, mas não vai passar batido, sabe? Não vai ser aquela coisa, se rodar na sua TV, você vai falar, porra, ali, mais um comercial cheio de gente feliz, um carro acelerando numa cidade, falando que eu preciso ser livre. Tem personalidade, sabe? Eu acho que isso entra nesse ponto da disputa pela atenção. Ou você tem o Casimiro, pô, que é gigante, o maluco, acho que não precisa nem falar, o cara tá fazendo a Copa do Mundo aí, o cara é um polo de entretenimento por si só, ganhou uma transmissão da FIFA, e teve essa ação que foi bem legal de Heinz, feita no Brasil aqui com a África, né? Eu não vou deixar 50 minutos rolando, mas foi basicamente, ele criou uma linha de hambúrguer ao vivo ali com a Heinz, com, sei lá, 200 mil pessoas vendo isso ao vivo, né? Imagino, 200 mil pessoas ficaram 1 hora vendo um conteúdo de marca.
Então, é um ponto de vista muito poderoso também, hoje pensar na publicidade assim, né? Que ao mesmo tempo que você está disputando com esses creators, né? Com esses pontos de atenção, você também pode usar desses novos meios para ter a atenção das pessoas, né? Depois eu vou entrar em outro ponto ali, mas, plataforma de jogos, por exemplo, é gigante hoje. Games as pessoas gastam muito tempo dentro de videogames, né? Eu jogo, eu gosto de jogar, enfim, conheço muita gente que não tem mais aquela coisa de videogame ser coisa de criança. Videogame são plataformas muito complexas e marcas cada vez mais querem entrar nisso também, né? Se vocês pegarem todas as listas de Cannes, como eu tenho falado, sempre vai ter ouro, GP, alguma coisa para ideias que envolvem videogames, assim. Porque as pessoas estão lá, a atenção das pessoas está lá, né? Pô, vou falar para vocês... E aí, lembre-se, né? Você está disputando atenção com todos esses criativos. Você disputa atenção com o Casemiro, com um rapper que resolve fazer boa música e propaganda de vez em quando. Você está disputando com um desenho que está na HBO e na Netflix. Enfim, você disputa a atenção das pessoas a todo momento. E aí, gente, isso é um overall um apanhado do que eu vejo como é claro que, enfim, é o que dá para falar num tempo curto, assim, mas é um pouco do como eu vejo a criação publicitária, assim. Claro que daria para se estender muito mais em diversos pontos, assim. Inclusive, depois eu posso separar, eu combino com o Rodrigo aqui, eu posso separar para vocês o material da aula que eu dei na Miami esse semestre. Tem muita coisa legal ali também, eu decupei mais algumas coisas, me aprofundo em alguns temas, depois eu mando os PDFs para vocês. E aqui eu separei alguns pontos também, pessoal, que vai ser muito interessante para todo mundo que quer ser um criativo ou publicitário em grandes polos, né? Grandes polos de ideias. E eu não falo isso, e eu acho que quando eu falo grandes polos de ideias, isso não está mais associado a morar numa cidade grande, assim. Eu acho que, enfim, com a pandemia e tudo que aconteceu, hoje é muito mais fácil você morar em outros lugares e trabalhar para grandes polos, né? Eu falo isso, meu time hoje tem 12 pessoas, mais ou menos, 12 criativos, e só 3 deles estão em São Paulo. Então, tem gente em Paraná, Recife, Brasília, Rio, Goiânia, enfim, tem gente de todo o país trabalhando comigo, assim, isso é uma possibilidade que vai se abrindo muito. E pensando nisso, enfim, quem quiser dar esses próximos passos, eu separei algumas dicas que eu gostaria muito de ter ouvido quando eu comecei. A primeira delas, pessoal, parece bastante óbvia, mas é estudar o que já foi feito mesmo. Até a gente tem um termo até meio jocoso, assim, né, entre os amigos criativos, que é o ad-nerd, assim, o cara que é nerd de publicidade. Acho que não precisa chegar a tanto, mas eu acho importante estudar o que já foi feito, assim. Não tem jeito, você quer criar algo novo, você precisa saber o que é velho, o que já foi feito, o que já está cansado, assim. Não tem outro jeito de você ter repertório sem procurar, pesquisar, sem se interessar, assim. E eu percebi que me ajudou muito a criar quando eu entendia como as coisas são feitas. Eu tinha referência, eu sabia, mesmo que eu estivesse criando algo que muitas vezes eu estava pegando uma coisa daqui, uma coisa ali, uma coisa daqui, de um case que eu vi, mas eu estava buscando algo novo. E a partir do momento que eu entendi como coisas são feitas, foi muito mais fácil criar coisas novas e potentes, assim. E é uma coisa que eu falo muito, assim, criar não é genialidade de forma nenhuma, assim, não tem gênio na publicidade. Inclusive, estou dando spoiler de uma próxima dica que eu acho muito importante. É tudo repertório. Repertório é técnica, é trampo, é suar, é estudar. Eu juro por Deus, assim, tipo... eu lembro quando eu comecei na criação, eu vi eu vi esse case, tipo, que eu tava vendo, que eu mostrei para vocês agora, eu vi só, caralho, tipo, nunca vou fazer esse tipo de coisa, sabe? Tipo, eu nunca vou ter ideias boas desse nível. E você tem. A partir do momento que você cria prática, estuda e tem técnica, né? E exercita, e erra, e faz coisa ruim, até você fazer coisa boa, você chega lá. E chega mesmo, tá, gente? Tipo, não é discurso motivacional, assim. Não sou coach, não gosto de coach, não tô aqui para motivar ninguém, eu tô dando a real, assim. É tudo técnica, é trampo, é ir atrás, sabe? Então, criem esse hábito na vida de vocês, assim, tipo, separa uma meia horinha do dia, não precisa ser meia horinha, 15 minutos, abre o clube de criação, para você ver o que estão fazendo no Brasil, como está sendo feito. Separa um site de tendências, tem a Contagious, tem Ads of the World, sei lá, tipo, tem muita coisa para vocês ver. Eu posso
tudo que eu tô falando aqui eu posso mandar depois para vocês links, enfim. Entra no LinkedIn, vê o que umas agências estão postando, sabe? Tipo, segue a África Soul com a Almap no Instagram, vê o que eles estão postando de case. Alguns minutinhos que você ganha, que você acrescenta na sua rotina de consumo de publicidade, vai te ajudar a entender o que é boa publicidade, né? Acho que o primeiro passo é entender o que é bom, o que é uma boa ideia, assim. Um outro ponto aqui, gente, é uma dica que parece muito óbvia, e é muito óbvia, na verdade, mas é mais importante pelo que eu vou falar depois, mas trabalhem um bom portfólio, assim. Um portfólio é como você apresenta o seu trabalho. E hoje você não entra numa boa agência sem ter um portfólio. E aí muita gente para num portfólio mediano porque essa pessoa tem começo de carreira, ela não tem acesso a grandes projetos, não tem bons briefings. Eu imagino que é muito fácil, tipo, provavelmente muita gente está pensando, pô, você está me falando isso, cara, eu pego o briefing aqui para criar para o mercado da esquina. Eu entendo, é difícil mesmo, mas o lance é começar a entender que o portfólio por si só é uma peça. Quando você manda isso para um diretor de criação ver o seu trabalho, você está vendendo o seu trabalho para essa pessoa, né? Você está se vendendo enquanto produto, com todas as aspas aqui, enfim. Se vender como produto é uma coisa horrível de se falar, mas é uma simplificação um pouco grosseira aqui. Mas você está se vendendo enquanto seu trabalho como diretor de criação. Essa pessoa vai estar ali dedicando, sei lá, nem que seja 5, 10 minutos do dia dela para ver o seu trabalho, se ela abrir sua página. A partir desse momento, mesmo que o trabalho em si, que o que foi para a rua não seja espetacular, a maneira que você apresenta é muito importante. Se você é redator, é muito importante que você saiba conduzir uma boa história. Eu separei esse portfólio aqui. Valeu. Eu separei esse portfólio aqui, depois vocês dão uma olhada, de um redator super jovem, começo de carreira. Mas o portfólio dele é muito legal. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o portfólio desse moleque, eu preciso fazer uma proposta para ele. Não aconteceu ainda, paga, mas é muito legal o portfólio dele, assim. O jeito que ele conduz a história, que ele conta as coisas, mesmo que você vê que é um portfólio de uma pessoa que está no começo de carreira. No caso dele, nem tanto, ele trabalha na Stone, que é uma marca de cartão, né, de maquininha de cartão. Tem umas coisas maiorzinhas ali. Mas o jeito que ele conduz, que ele conta, toda hora eu li e falei, cara, como esse cara é legal, ele escreve bem, tipo, ele pode não ter aqui a ideia que eu quero, mas, tipo, claramente, quando ele pegar um brief, ele sabe escrever, ele sabe conduzir uma boa história. Ou se você é diretor ou diretora de arte, invista tempo no craft do seu portfólio, deixa tudo bonito, apresente as coisas mais simples possíveis do jeito mais bonito possível, assim, mesmo que o que você tenha para apresentar seja um monte de alguns posts de Instagram, página de Instagram que você faz para algum cliente mais local, apresente isso da melhor maneira possível. Essa diretora de arte que eu separei aqui é o portfólio da Vitória Melissa. Eu acabei de fazer uma proposta para ela vir para o nosso time de Guaraná. Ela é de BH, mina talentosíssima, assim, muito talentosa, e é um portfólio de uma pessoa que está começando, mas o cuidado que ela tem nos visuais, em tudo que ela faz, tipo, a página dela é bonita. Então, seu portfólio é seu cartão de visita, esse é o primeiro ponto. Então, tenham isso no radar também, é uma coisa importante. Uma dica que eu tenho também é entender em qual perfil de agência você quer trabalhar. Por mais que pareça distante, quando eu falo aqui das grandes agências, elas estão, como eu disse, hoje, por essa característica desse mundo que a gente vive, né, pós-pandêmico, está muito mais próximo do que se imagina. Então, pô, se você quer fazer grandes filmes imponentes, a África é um lugar que tem tradição nisso. Você quer visuais imponentes, tradição em design, coisas cheias de craft, a Wyden Kennedy, aqui em São Paulo, tem uma tradição foda nisso. Você quer ideias mais focadas em pautar a imprensa, gerar conversa, a Soco, que é onde eu trabalho, é muito focada nisso. Cada agência tem uma escola criativa muito clara, muitas vezes, né? Tem fortalezas, uma tradição criativa. Eu acho que a partir do momento que você entende o que você gosta de fazer, o que você quer fazer, e você entende quais lugares que você pode fazer isso, fica muito mais fácil você adequar o seu portfólio que você está montando para ir para esse tipo de lugar, sabe? Tem portfólios que são mais focados em ideias de design, portfólios que são mais focados em ideias de storytelling, vai muito do perfil dos lugares que você quer trabalhar. Eu acho que é um bom passo para você se nortear no mercado mesmo. Outra dica, gente, que eu acho essencial não tem gênio na publicidade, não tem, galera, não tem, assim, tipo,
eu garanto que todo mundo, que você pode criar no mesmo nível que qualquer criativo do mundo, assim, tipo, e eu falo isso porque quando eu comecei era muito, muito intimidador, assim, esse universo de, prêmio, Cannes, não sei o que, é palavra em inglês, eu mesmo já falei umas 17 palavras em inglês aqui, tô morto de vergonha, é muito fácil a gente se intimidar e acreditar que não dá para chegar lá, e tipo, eu te garanto, dá, assim, eu comecei na publicidade, eu sentia muito essa intimidação porque eu não sou publicitário, como eu já falei para alguns aqui, né? Eu fiz direito, nem me formei, larguei no 7º período, tem só ensino médio completo. Eu dei as caras de publicidade, eu lembro que eu comecei numa agência de social media, né? Eu lembro meu primeiro trabalho, eu fazia tweet do Ministério da Saúde em 2012, assim, tipo, uns tweets do tipo, hoje o ministro Alexandre Padilha, era o Alexandre Padilha ainda, né? O ministro Alexandre Padilha inaugurou a UBS em Santana do Paraíso. É tipo isso, assim, que eu fazia. E aí eu entrei numa agência, fui pegando uma coisa, minha primeira conta foi Porto Seguro, em que eu basicamente pegava umas fotos, colocava umas fotos de um cachorro, você já contratou o seu seguro pet, não sei o quê. Não tinha nada criativo, assim. E eu lembro que aí eu fui me interessando, fui buscando atrás, e eu vi essas coisas e ficava muito intimidado, cara. Lembro que a primeira agência grande que eu trabalhei foi na DM9, que era... acho que talvez a agência mais tradicional do país, assim. Ela fechou e reabriu agora, né? Mas, enfim, com outro cerne. Mas eu lembro que quando eu cheguei, era uma coisa tão intimidadora, que era aquele mundo de prêmio, e todo mundo era foda, e eu lembro que a galera, né, ficava falando, pô, você não conhece o fulaninho de tal? É sempre um nome no diminutivo e um sobrenome claramente gringuíssimo, assim. Ela conhece o Fernandinho Matarazzi? Eu falei, não, bicho, quem que é o Fernandinho Matarazzi? Nunca ouvi falar desse maluco. Pô, o maluco tem 38 leões de Cannes, tá ali naquela baia. Eu falei, pô, bicho, não sei lá quem que é esse maluco. E você fica intimidado, você fala, caramba, esses malucos aí fazem ideias geniais, são todos gênios da publicidade, eu tô aqui fazendo tweet do Ministério da Saúde, sabe? E é muito fácil você não se ver neste lugar. E você chega, assim, tipo, porque aí você convive, você vê que essas pessoas não são geniais. Na verdade, muitas vezes eu garanto que você vai ser mais esperto que elas, assim, mais inteligente, tem mais repertório. Mas as pessoas trabalham com publicidade há muito tempo, elas entendem formatos, elas entendem como faz, elas estão errando há muito tempo. Então, é importante tirar essa aura de que o publicitário é gênio, Zanguanais, posso nem falar isso, já foi meu chefe, gente. Então, tá gravando, né? Mas, enfim. O Zanguanais é um gênio. Não, não é um gênio, ele é muito bom no que ele faz, mas ele não é um gênio, ele é um bom publicitário, sabe? Tipo, como existe um bom engenheiro, um bom advogado, um bom N coisas. E você pode ser esse bom publicitário também. Tira esse glamour, tira essa coisa do inalcançável. Não é assim, sabe? Tipo, é só um monte de gente fazendo trabalho, assim. E você pode ser uma das pessoas fazendo esse trabalho. E é uma coisa que eu sempre falo, assim, galera, tipo... você começa, né? Você começa de baixo, agências menores, vai para uma agência grande, pegando trabalhos piores... E você só precisa de uma boa ideia para mudar sua carreira, assim. Tipo, é cheio dessas anedotas, assim, no mercado publicitário, tipo, da galera que pensou em tal ideia, a carreira disparou. E eu vi isso acontecer na prática com muita gente ao meu redor, vi isso acontecer comigo. Tipo, se acerta uma ideia, a sua carreira muda. Tipo, é uma ideia que vai ter mais punch no seu portfólio, as pessoas vão te ver de uma maneira diferente, você vai ganhar confiança, você vai entender que dá. Eu acho que todo mundo que está aqui hoje enquanto estudante e que tem aspiração a ser um criativo publicitário no futuro, o resumo é esse, tá? Uma grande ideia à distância de mudar a sua carreira, sabe? Não tem muito segredo nisso. E uma dica que eu acho muito importante, assim, crie o que só você pode criar. Qual é o ponto de vista único que você tem? Qual é a sua particularidade? O que é que você pode trazer para a mesa, né, no mundo que é cada vez mais planificado, né? Tipo, que as pessoas consomem cada vez mais as mesmas referências, né? Em grandes centros, eu consumo as mesmas referências que uma pessoa de Nova York, Londres, Hong Kong, não sei o que, não sei o que. Tá tudo cada vez mais planificado, mais igual. Usa a sua estranheza a seu favor. Tipo, os seus gostos podem virar coisas potentes. Você é fã de, sei lá, uns exemplos são meus aqui, é fã de quadrinhos, abusa disso. Você ama rap, deixa claro no seu texto. Você gosta de tricô, aposto que dá para ter uma ideia com tricô, sabe? Tipo, essa estranheza, essas coisas únicas que você tem, faça disso suas fortalezas. Até na hora de se vender para alguma vaga de emprego, para alguma vaga de alguma agência, assim.
quem está nesse papel de direção de criação, você quer pessoas estranhas, porque você fala com muita gente, você quer todo mundo da mesma forma e tal. É legal quando você vê pessoas que têm fagulhas diferentes, têm interesses diferentes, e os interesses mudam muito, assim. Eu falei da coisa dos games ali. Pô, videogame até, sei lá, se pegar 10 anos atrás, era uma coisa de nicho, era uma coisa vista como coisa de criança ou adulto tardio, coisa do nerd, aquela coisa do estereótipo do nerd, uma coisa meio depreciativa, né? E hoje é uma fortaleza gigante que toda marca quer, saca? Tipo, toda marca tá chorando pra ter uma ideia no Fortnite, saca? Tipo, esse ano a gente colocou uma baita ideia na rua com um videogame pra Guarana Antártica igual feminino também, sabe? Tipo, toda marca quer agora. Então, uma coisa que há pouco tempo era estranho, não era bem visto, etc., hoje é uma puta tendência. E é sobre o interesse das pessoas, né? Se as pessoas se interessam por algo, isso vai virar plataforma para publicidade, isso vai virar plataforma para criação. Então, eu acho que é uma coisa que eu daria de conselho para todo mundo, assim, abraça a sua estranheza, abraça seus pontos de vista únicos, enfim, isso tudo vai ser importante para você se destacar e crescer. E, galera, o que eu separei de material hoje, em resumo, é isso. Falei pra caramba, tô até com a garganta seca aqui, mas aí eu acho que o jeito mais produtivo da gente seguir daqui seria falar. Enfim, quem quiser fazer perguntas, trocar uma ideia, perguntar como é o dia, sei lá, perguntar o que quiserem, fiquem à vontade. Eu vou descompartilhar aqui, a partir do momento que eu entender como. Descompartilhei, né? Enfim, eu abro aí para quem quiser perguntar qualquer coisa, fiquem à vontade aí. Rafael, assim, quer falar mais 1 hora, 2? Fica à vontade, cara. Pode falar a noite inteira. Volte amanhã. Tô sem voz. Cara, que espetáculo. Então, assim, tá todo mundo... Eu acredito que é o sentimento que eu tô tendo aqui. Eu tô, assim, vidrado. É uma coisa... Para mim, assim, foi surreal isso. Que massa, cara. Deixa eu começar a rodada de conversas aqui e perguntas. Conta pra gente aí, como é que você chegou, né? Você Vale do Aço, você conterrâneo nosso, você chegou a São Paulo, né? E no maior mercado, né, publicitário da América Latina, vamos dizer assim. Como é que foi a sua experiência? Foi a partir da ESPM? Como é que você chegou, né? O seu primeiro contato, assim, nos grandes centros, assim, nas grandes agências? Como é que foi isso? Bicho, sorte. Como eu falei, eu fui para São Paulo fazer direito, assim. Não fui para estudar publicidade. Aí, por sorte, um amigo que eu morava, que eu dividia apartamento, trabalhava numa agência de publicidade, que era a Riot na época. Foi a primeira agência da América Latina em mídias sociais, assim. E ele começou a passar uns freelas. Eu odiava direito, percebi que eu odiava, assim. E aí fui pegando os freelas, umas coisas assim, como eu falei, freela do Ministério da Saúde. Eu lembro que o segundo freela que eu peguei era campanha, acho que era campanha de desarmamento. Não acho que era campanha de desarmamento. Que eu tive que cadastrar, sei lá, acho que no Foursquare. Era no Foursquare ainda, se usava o Foursquare. Cadastrar todos os pontos de entrega de armas no Brasil, assim. Um trabalho, bicho, horrível, assim. Eu fui pegando essas coisas e conhecendo, e uma coisa vai a outra. E fui. Aí, a partir disso, eu tive interesse, entrei na Riot, nessa agência, trabalhei lá um tempo, e assim... Eu sempre gostei de escrever, tipo, na época de vestibular, eu estava entre direito e publicidade, direito visto como uma coisa mais sólida, mais tradicional, etc, direito. Mas sempre gostei de escrever, sempre gostei de ideias, enfim. E aí foi indo e foi, cara, até que E aí entrei, fiz o curso da Miami Med School na época, foram 6 meses de curso, um curso rápido, assim, para conseguir ter um portfólio, uma pasta, e aí fui rodando, conhecendo gente, até que me indicaram na DM9 para uma vaga de social também, era uma vaga bem ruim de social, na verdade, na época, que era meio que... Era para... Cara, quase um responde de rede social de Ambev, assim. Era bem ruim, assim, a vaga. E entrei lá e fui, cara. E, enfim, uma coisa levou a outra. Acho que fiquei 3 anos na M9, foi uma grande escola, foi um lugar que aprendi muito, assim. Mas, no geral, um pouco de sorte, cara. A gente tem que contar com a sorte na vida também. A sorte, ela corre atrás da competência, não foi? Você sempre foi muito competente, assim. Eu vejo seus trabalhos, assim, não é uma pitadinha de sorte, 99% competência. Massa demais. O professor Wagner está aqui querendo fazer uma pergunta. Wagner,
palavra está com você. Rafael, muito, muito bacana a sua palestra, muito interessante, gostei muito. Às vezes eu ministro aí na Unileste curso de redação on-off, que na verdade é redação publicitária, e a gente colocou o on depois do digital, eu sou antes do digital ainda, meio dinossauro. E, assim, eu queria te perguntar uma coisa, eu ia te perguntar sobre isso, como é que você chegou aí, mas, na verdade, eu queria te perguntar uma outra coisa. Eu estou na publicidade há 25 anos, mais ou menos, formado. O Rodrigo está mais velho que eu, aparentemente, aí, mas eu já sou mais antigo. E eu peguei pizza com Guaraná, do Nizam Guanais, eu peguei Washington Oliveto, eu peguei Saragossa e do Alibe, da DPZ, da Saci Saci, como é que ele chamava? Fábio Fernandes, os caras antigos da velha guarda. Eu estudei em São Paulo também do SPM, mas aí eu lembrava de uma tendência, a publicidade ela vai seguindo tendência. Você mostrou uma tendência de uma forma de linguagem mais desconstruída da questão da estética, mais voltada para a questão de... Você fez recortes de fotografia, fez umas coisas que antigamente a publicidade não permitia, que eu acho que advindo da linguagem digital, desse novo formato, ela ganhou um novo patamar. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque quando você pega, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, pizza com Guaraná, ou os filmes dos anos 90, dos anos 2000, eles tinham um conceito estético muito cinematográfico, né? E isso está sendo desconstruído por uma linguagem mais simples, mais tranquila, porque eu estava vendo lá o seu material da Guaraná, que ganhou prêmios voltados dos anos 80, né? Da mulher, do negócio. O conceito está na ideia, e eu já vi muito, igual você falou, eu já vi muita coisa em Cannes, no Festival de Nova York, ganhar por causa da questão estética, da produção. E achei muito legal essa coisa que você falou, que Cannes hoje premia hoje sobre material produzido e veiculado. A Loduca uma vez ganhou um prêmio, o material nunca tinha sido veiculado na Cannes. Então, isso é um negócio legal. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para os meninos. Uma outra coisa que eu queria colocar aqui foi fazer uma elogio a você e falar, porque eu sempre falei isso para os meninos. Não existe gênero, não existe trabalho. Tem que trabalhar. Eu brinco muito na escola que eu falo que eu entrego 20%, dos outros 80% depende do cara. É aquele curso que ele faz extra, é aquela palestra que ele assiste, é aquele momento que ele tem na escola. E você, com a sua autoridade, com esse currículo que você apresentou aqui agora, você condiz muito do que eu falei. Então, eu queria deixar esse elogio. E para os meninos que estão ouvindo, deve ter uns 40 meninos aí na sala, que isso é verdade, é trabalho, a ideia criativa ela não nasce do nada, a gente vem construindo com informação, com briefing, com dados. Então, é lógico que tem uma ideia, mas atrás de uma ideia tem todo um contexto de objetivos de marca, de objetivos de comunicação, que vão permear e muitas vezes vão cercear esse objetivo criativo. Nossa, igual repórter da Globo, hein? Pergunta grande. Eu vou tentar falar tudo. Se eu esquecer de algo, você me puxa para favor. Eu acho que só adressando um ponto, é muito mais fácil criar quando você tem uma base de dados sólida. Hoje, a área de dados em agência é muito importante. Por exemplo, essa campanha que eu mostrei, que a gente fez nos anos 80, ela parte de um insight de dados. Você precisa de uma pessoa que viu... Nesse caso, foi um insight de dados que partiu de um criativo. Um criativo fez a pesquisa. Mas se você tem uma área de dados bem estruturada que traz esse tipo de informação, ajuda muito a criar. Uma área de planejamento bem estruturada que norteia bem onde a marca joga, quais são os territórios que a marca aborda. Tudo isso facilita muito, o conceito criativo sólido, enfim. Essa base, essa fundação é muito importante. Assim. Falando sobre a questão estética, cara, eu acho que tem alguns pontos de vista sobre isso, assim, né? Eu acho que você tem muito espaço para o craft tradicional, cinematográfico, né? Você tem uma categoria de Cannes que é só produção, né? Produção, só analisa a área técnica de filmes, né? Nem a narrativa.
Inclusive, acho que o ouro desse ano foi para uma marca da Alemanha, que fez um filme lindo sobre pandemia, também, uma marca de supermercados. Mas eu tenho naquele site Love the Work More lá. E você tem, claro, você premia ainda, você analisa a estética clássica, né, cinematográfica. Mas eu acho que quando você abre para o digital hoje, para novas maneiras de pensar publicidade, eu acho que você começa a ler a técnica visual, o craft visual de outras maneiras. Vou pegar o exemplo aqui da campanha com você de Presos 80. Ela foi muito premiada agora no Clube de Criação, nas categorias técnicas também. Fotografia, direção de arte. E ela tem uma direção de arte que ela é quase irônica, né? Você pega a estética dos anos 80, você pega as tosqueiras, o que é visto como tosco dos anos 80, mas é trazido como linguagem. Então é intencional. Mesmo que seja uma coisa que aparenta velho, tá no clichê, tá no imaginário das pessoas, as pessoas notam que é intencionalmente pensado ali. Então tem um trabalho nesse sentido. Isso. Então você pode adotar estéticas não convencionais desde que você utilize elas com calma, com pensamento, com todo um pensamento por trás. É o que eu brinco muito aqui, tipo, cara, Guaraná é uma marca muito solta, assim, e eu falo muito com o time, assim, cara, às vezes é usar o tosco como linguagem, né, tipo, o tosco também é linguagem, a linguagem memética, né, também é linguagem, assim. Você abre o Twitter de Guaraná, cara, o nosso Twitter é um puta case, assim, dentro da companhia. É o dia inteiro coisas que você não imagina que uma marca falaria, layouts toscos, mas é intencionalmente tosco. O tosco é a linguagem nesse caso, porque se conecta com um público que é mais jovem, que está na internet, que ela não quer ver um print de Guaraná com uma lata girando. As montagens que a gente faz, cara, exatamente lá é tipo, isso. Exatamente tosco, cara, é tosco. É o jeito que você consome em cada meio. Mas agora, se eu vou botar um filme na TV rodando para milhões de pessoas, vai ter um cuidado visual de craft que é completamente diferente, né? Eu acho que é um pouco desse pensamento. Eu acho que aqui eu tô pegando um exemplo só de uma marca, porque é a marca que eu trabalho. Mas você tem Mas você acha que é uma tendência? Cara, eu acho que sim. Eu acho que cada vez mais abre isso. Eu acho que quando a gente olha o que é feito hoje, as linguagens fogem, assim, tipo, quando você abre o TikTok hoje, é um emaranhado de coisa, é tudo bagunçado, é tudo maluco. Isso vai ser absorvido, né? A publicidade absorve cultura, tá? Aliás, ela só faz isso, né? A gente só absorve e reproduz cultura, assim. E se isso tá com as pessoas, isso vai rolar cada vez mais. O meme pixelado que você manda, que o jovem manda enquanto linguagem, isso vai ser absorvido por marcas, assim. Então, acho que tem espaço para tudo isso, assim. Tem espaço para eu acho que no fim é tudo sobre técnica, mesmo quando é algo que é feio, você está buscando algo feio, algo tosco, mas existe técnica para fazer isso também, sabe? Tipo, existem jeitos de fazer isso. Já percebe essa técnica. E assim, e você falou uma coisa muito interessante, a questão da ideia, né? Quando você tem uma grande ideia, você transforma. Eu me lembro quando, especificamente, a Guaraná Antártica ganhou o primeiro Grand Prix impresso em Cannes, foi com Nizam Guanais, com o cartaz Guaraná Antártica Diet, que tinha uma tampinha no lugar do umbigo. E eu me lembro como aquilo foi transformado, porque foi a primeira vez que a gente tinha ganhado um Grand Prix de material impresso, né, em Cannes, e com um conceito de uma ideia. Era uma barriga, uma produção tecnicamente simples, uma tampinha no umbigo, né? E a ideia, esse negócio que você falou, é exatamente isso, a ideia. Eu acho que quando você isola, tem uma ideia muito, muito clara ali, né? É engraçado, e como as coisas mudam também, né? Hoje não ganharia GP, assim. Eu acho que não ganharia Leão, assim. Hoje teve várias questões de se olhar, né? Tipo, hoje tá... Não é que tá mais difícil, né? O tempo mudou, assim. Os tempos mudaram, mas esperam-se coisas mais complexas. Quando você olha a categoria de print, esse ano, por exemplo, o GP da categoria de print não era um print, era uma ideia impressa. Então, era basicamente... O que ganhou o GP esse ano foi no Líbano, se eu não me engano, num jornal que o governo do Líbano falou que não tinha como realizar as eleições porque faltava dinheiro para imprimir as cédulas, alguma coisa assim. E aí o maior jornal do Líbano não imprimiu os jornais, imprimiu o jornal sem tinta, teve um esquema assim.
Então, o que ganhou print, na categoria que um print clássico, né, um cartaz clássico ganhou, é uma coisa muito mais profunda de ideia. Ou quando você olha para 2018, Tag Words da Bud, que a África fez, é uma ideia que, putz, eu sou apaixonado, que o print que ganhou eram cartazes out of homes, assim, né, o outdoor, né, que era basicamente um fundo vermelho de Budweiser, cara de Budweiser, um espaço de busca e escrito, tipo, sei lá, Jimi Hendrix tomando Budweiser no Woodstock 68. Busca isso. E aí, quando você buscava no Google, você tinha uma foto do Jimi Hendrix tomando Budweiser. Porque a Budweiser não tinha os direitos de uso dessa imagem. Então, você usa a categoria, né, a forma, para veicular algo muito mais profundo. Os caras deram várias voltas aí, né? Tipo, um print, um out of home, que leva para o digital, ao mesmo tempo que usa um asset, né, que usa um material que a marca não poderia usar, porque ela não tem os direitos, ela não pode estampar ali. Então, tem uma coisa muito inteligente rolando. Então, as coisas vão dando voltas, né? Assim, na época, continua brilhante, né? Não quero tirar o mérito de jeito nenhum. É brilhante o GP de Guaraná ali com é brilhante, é muito foda. Mas você vê como o tempo muda, né? Hoje espera-se coisas muito diferentes, assim. As categorias estão esperando coisas cada vez mais distintas. Você pega um GP de filme, acho que foi em 2019, da Tide, que era tipo uma marca de alvejante, o Omo dos Estados Unidos, assim. Eles fizeram uma campanha de Super Bowl que é genial, eles basicamente hackearam o Super Bowl falando... Eles fizeram vários filmes em que eles usavam a linguagem de outros filmes clássicos de marca e no final era um filme de Tide. Porque a premissa era que, tipo, todo comercial que existe que tem uma roupa muito branca poderia ser um comercial de Tide. E aí eles pegaram, sei lá, um filme que parecia que era Old Spice, aí no final era de Tide. Ou eles pegavam um filme que parecia que era um filme de carro clássico, que era Tide. Foi GP. Porque é mais do que a produção. Os filmes já eram super legais por si só, mas tudo que envolve ao redor deixa a história muito maior. Beleza. Obrigado pela resposta e parabéns pela sua palestra. Muito obrigado. Sensacional. O Samuel está aqui com a pergunta. Samuel Frade está com a palavra. Peraí, eu vou ligar a câmera aqui. Rafael, boa noite, tudo jóia? Boa noite, Samuel. Tudo bem contigo? Deixa eu te perguntar. Eu até acompanho um pouquinho da Guaraná no YouTube. Eu vejo aqueles vídeos que tem o Igor Guimarães com aquela menina, Lara Serafini. Laura Serafini, o canal Coisa Nossa, né? Sim. E assim, como é que você contou para o cliente que você ia fazer esse tipo de coisa? Você teve resistência? Eu lembrei que você estava falando sobre o tosco de propósito. Tem um canal do Gaveta, né, que fala sobre isso, que ele fala muito sobre o tosco de propósito. E tem aquele programa, eu não sei se você lembra, no final da MTV, que a MTV no Brasil faliu, eles lançaram um programa que chamava O Último Programa do Mundo. Você já assistiu? Era assim, a coisa mais tosca do mundo. Eu sou apaixonado. Era horrível. O texto é uma das melhores coisas, melhores textos de humor que eu já vi na vida, cara. Sou muito era horrível, mas era ótimo. Eu não assisti na época, que eu era muito novo, acho que eu tinha uns 12 anos. Mas depois eu descobri no YouTube, eu assisti todos. E era tão legal que, mesmo que depois que a MTV fechou, eles voltaram. Parece que um outro canal comprou, né? Eles voltaram com a edição nova. Incrível. Aí, assim, eu queria saber, na verdade, se você encontrou resistência para colocar o Igor Guimarães, que tem o humor mais sem noção do mundo, na Guaraná Tasha, que é uma marca, assim, completamente do imaginário brasileiro, assim, cultural, né? Cara, o canal do YouTube, quem faz é a Snack, que é outra agência, que são muito bons, porque qual que é o lance? Uma agência de publicidade não faz aquilo ali, não consegue fazer, não tem o pensamento para isso. Por quê? Cara, é um canal feito diariamente, né? Você precisa de uma estrutura diária fazendo aquilo, todo dia tem vídeo novo. Você não fala de publicidade, você tem que ter uma conexão de linguagem muito foda. Cara, honestamente, eu não saberia fazer aquilo, não saberia fazer. Eu acho muito foda, eu pago um pau pro canal do Coisa Nossa, assim, acho o time da Snack é muito, muito bom. Inclusive, o time da Snack, o sócio fundador, ele é filho do Nelson Rubens, o Nelson Rubens do OK, o Nelson. E é um trabalho, cara, a gente troca muito com eles, né, usa como inspiração, troca coisa, puxa eles pra campanha, né, tipo, a gente faz campanha de Natal, puxa o Igor Guimarães, já gravei com os caras, com o Igor Guimarães, o Matheus Canella, mas é um jeito, mas eu acho um jeito muito novo também de pensar a publicidade enquanto entretenimento, assim, eu acho muito, muito foda, assim, mas é algo que partiu
Você não faz isso sem um pensamento de inovação interna, o que eu sei como aconteceu, assim. Basicamente, a Ambev viu que era uma tendência fora mesmo, marcas que pensavam como creator, né? Porque ali é Guaraná não sendo uma marca, sendo um criador de conteúdo, antes de tudo, né? Um youtuber. E aí surgiu essa necessidade e eles plugaram a Snack, que já tinha experiência nisso. Então é um movimento de inovação do time de marketing que surge, tá, sabe? Tipo, sem alguém para bancar isso lá dentro da companhia, é muito difícil fazer, porque, cara, até isso pegar tração, você precisa de um esforço de time muito grande, né? Imagina. E você precisa de um certo desapego também, porque, pô, eu já conversei sobre isso com o time de marca, porque, assim, não adianta você, uma pessoa de marca, tem 35 anos de idade ou mais, trabalha no Itaim, no centro, numa região elitizada de São Paulo. Você não sabe o que um jovem de 14 anos, que no fim a pessoa que vai tomar Guaraná e mora em outra cidade, no interior do Brasil, dá risada. E se você tenta controlar isso, você vai deixar a parada sem graça, não vai conseguir se conectar com essa galera, e isso só vai ser um empecilho. Então eu puxo isso, o paralelo que a gente toca aqui é o Twitter de Guaraná, que tem essa mesma lógica, que é, cara, se comportar como um criador de conteúdo. Então tem shitposting pra caramba, coisa pra caramba. Tem coisa ali que eu não entendo. Eu não entendo muita coisa que o Twitter de Guaraná faz. Mas eu sei que tem uma gente, criativos fodas fazendo, jovens que têm essa noção, uma gerente de conteúdo talentosíssima que toca isso com a minha propriedade. Então, assim, se eu, enquanto diretor de criação, pensar, não, vou dar meus pitacos aqui e orientar o Twitter de Guaraná, não sei o quê. Cara, eu vou virar pedra, eu vou virar empecilho, sabe? Então, meu papel aqui é muito mais, tipo, pensar objetivos maiores, macro, e não fazer esse microgerenciamento de dia a dia, porque, cara, tem que abrir mão de algumas premissas de marca para se conectar com um público diferente que quer consumir conteúdo de outra maneira ali. Beleza, bacana. Só última pergunta. Talvez não seja muito, pelo que você falou, não seja muito dentro da sua área. Mas quando você vincula diretamente a marca com pessoas estilo Matheus Canella, ou a Lara mesmo, ou até o Igor Guimarães, será que não dá um medo, tipo assim, da pessoa falar uma merda enfim, ainda mais com essa coisa do cancelamento hoje? Lógico, dá muito, cara. Inclusive, já sempre bate essa preocupação, o que estão falando, você sempre está ali checando, acontecendo. Dá medo, cara, mas são riscos que se assumem, assim, se assume alguns riscos e, tipo, teve uma crise uma vez que era um moleque, acho que é Orochi, que também é da galera ali, que ele era do canal, aí teve alguma briga, ele saiu do canal e ele fez uns posts, nem lembro isso, foi 2020, isso tem um tempo já. Mas foi uma puta crise. A fanbase dele entrava nos canais para xingar, não sei o que, nos canais de Guaraná. Você tá sujeito, mas no fim você tem que pesar algumas coisas, assim, tipo, o que você tá construindo, se o que você tá construindo é maior que o risco de reputação apresentado, tudo certo. E, claro, né, tipo, na medida das coisas, assim, tipo, uma coisa é uma tretinha, assim, não sei, sei lá, não sei se algum moleque vai falar alguma coisa racista, coisas que sejam crimes, de fato, aí é outra história. A marca vai ter que se posicionar de uma maneira muito sólida se isso acontecesse, né? Nunca aconteceu, infelizmente. Mas são riscos que se correm nesse momento que marcas também dependem de creators, né? São pessoas, cara. Pessoas são imprevisíveis e tem que ser um risco pensado. Entendi. Beleza. Por enquanto é só. Obrigado, viu, Rafael? Obrigado, Samuel. Ô, Rafael, só abrindo um pequeno parênteses aqui, o Samuel tem que agradecer ele aqui de público, ao vivo, ele que é o responsável pela nossa gestão visual da Semana da Comunicação. Ah, que massa, eu elogiei, hein? Tá muito bonito, cara. Obrigado, valeu. O Samuel é um parceiraço, está formando agora daqui a um semestre e tomara que voe voos mais altos. O Baduaço é muito pequeno para esses meninos talentosos aqui. Não, eu tô vendo que tava lindo. Elogiei, o Rodrigo sabe, elogiei ali para ele. Aqui temos duas perguntas aqui. O Eudes faz uma pergunta, não sei se é uma pergunta, deixa eu ver aqui. A versão mais atual de O Último Programa do Mundo é um choque de cultura, que também é com o Daniel Furlan. Ele está falando que acha muito bom. O Wildson está fazendo uma pergunta.
Eu vou ler na íntegra aqui. Boa noite, Rafael. Não sei se já te perguntaram sobre, se é com você essa informação mesmo. Que não seja, queria saber sua opinião. E as pitulinhas Pokémon, se tem chance de voltar. Aí ele, Sick, por favor, volte. Sempre tem chance, cara. Acho que desde que estou em Guaraná, todo ano começa o calendário de marca, tem o briefing. Pitulinhas Pokémon, vão anunciar a campanha. Só que aí sempre dá problema, sempre. A Nintendo é dificílima de negociação, cara. Vocês não têm ideia, assim. Eles têm um controle dos materiais deles, dos assets, que é muito difícil, assim, esse licenciamento com a Nintendo. Existe a esperança, a marca está em negociação há anos, assim, literalmente há anos. É o plano que volte um dia. Massa. A Renata Samek, ela pergunta assim, né, se você diz que quem lacra não lucra, mas é importante a marca se posicionar, né? Como que a gente acha esse equilíbrio? Pergunta da Renata. Só para deixar claro, gente, eu não disse que quem lacra não lucra. Isso é dito, tá? Por muitas pessoas, assim, eu não concordo com esse ponto de vista. Eu acho até um termo meio derrogatório, assim, é usado de maneiras muitas vezes até preconceituosas, assim. Eu vejo a galera que critica de qualquer posicionamento de marca. Uma marca faz uma campanha para, sei lá, parada LGBT, que é uma causa importantíssima, e vem pessoas jogando hate, comentando, lá, quem lacra não lucra, não sei o quê. Burger King até fez uma campanha ironizando isso uma vez. Eu não concordo com esse ponto de vista, eu acho que pessoas dizem isso. E eu acho que é essencial que marcas se posicionem. Eu acho que marcas... Mas aí eu acho que tem alguns pontos sobre posicionamento, né? Que no fim é uma marca, não é uma pessoa, é uma marca. Como que eu acredito que um posicionamento de marca tem que ser feito? Primeiro, não é só falar, uma marca tem que fazer. Então, assim, Guaraná Antártica, a causa que ela abraça é futebol feminino. A gente patrocina times de futebol feminino, a gente tem uma pá de ONG que a gente apoia, a gente tem uma ONG que a gente, aliás, a ONG que a gente tem um relacionamento mais extenso, né, que é a marca que está nas nossas campanhas, a ONG que está nas nossas campanhas Meninas em Campo. A gente está com eles há 3 anos, agora elas vão virar um time de futebol. Então, você tem que ter coisas que sustentem seu discurso. Porque é feio uma marca via público para se posicionar sobre temas de relevância social que são relevantes para a vida das pessoas, muitas vezes, literalmente, diz respeito à sobrevivência de muitas pessoas. É horrível uma marca via público falar sobre isso, se posicionar sem agir de uma maneira que sustente esse discurso, né? Em inglês vai falar walk the talk, né? Tipo, cara, você tem que, não é só falar, você tem que fazer também, sabe? Então, eu acho que esse ponto é importante. Eu acho que toda marca precisa ter algo para se posicionar. Não necessariamente, né? Tipo, não vou falar que é algo obrigatório. Eu gostaria de que todas as marcas tivessem pontos que pudessem oferecer de volta ao mundo, né? E é uma tendência. Pô, Natura tem envolvimento com empoderamento feminino, causas indígenas, né? Amazônia. Hoje, todas as grandes marcas procurar, elas têm alguma coisa para explorar. Mas tem que fazer isso de uma maneira responsável, coerente, não querer ser protagonista, né? Tipo, é uma coisa que a gente bate muito aqui. Tipo, cara, quando a gente faz uma campanha de futebol feminino aqui, não é Guaraná que é protagonista, sabe? Tipo, a gente tá surfando junto numa onda também para ganhar louros para os nossos produtos no fim do dia, né? Construir reputação. Então, tem que respeitar o espaço da sociedade, das pessoas que estão nessa caminhada, ouvir pessoas que estão sendo nossos parceiros. Também não adianta um time de marketing, uma agência de publicidade, achar que juntos vão resolver questões sociais. Então, assim, consultoria é importante, ter especialistas é importante, se rodear de pessoas que entendem do que estão falando, assim. Eu acho um posicionamento essencial para toda marca. Discordo frontalmente do que lacra não lucra, eu acho que é até o contrário, assim. Eu acho que hoje as marcas que mais lacram, com todas as aspas desse termo, que eu não gosto desse termo, acho que é um termo usado de forma derrogatória, as marcas que lacram, com todas as aspas aqui, estão lucrando pra caramba também, geram reputação positiva. Então, acho que é importante se posicionar dessa maneira, né? Com repertório, com pessoas que entendam do assunto ao redor, com responsabilidade e principalmente agindo. Acho que é isso. Sensacional. Alguém quer fazer perguntas? Pode colocar no chat aí que eu faço a leitura para o Rafael. Eu posso fazer uma pergunta aqui falando mesmo? Vocês estão me escutando? Rafael,
Rafael, boa noite. Você falou que encontrou uns portfólios interessantes, bacanas, de uma menina de BH. Você até falou de um outro menino também. Eu até achei que você ia mostrar aqui para a gente tudo. Mas a minha dúvida em relação a isso é como que você vê uma pessoa de uma cidade tipo de Patinga, assim, ela pode chegar a agências grandes de capitais sem necessariamente ter que ir para essa cidade? Porque você mesmo falou que tem gente do Brasil inteiro trabalhando com você, mas você também falou que teve a sorte de ir para São Paulo para poder estudar direito e tudo, então você já se ingressou nesse meio assim, de uma forma mais fácil, porque tinha um cara que trabalhava com a agência que morava com você e tudo. Você acha que é possível que uma pessoa de Patinga se candidatar mais ou menos numa vaga do LinkedIn e colocar seu portfólio lá com seus trabalhos de uma agência pequena, ou então até uns trabalhos por conta própria mesmo dele, como freela, chegar e pegar a atenção de um cara de uma agência grande de capital, por causa que eu vejo lá nas vagas de LinkedIn, nessas agências grandes, que são centenas de candidaturas, né? Então, como você vê esse caminho assim, para uma pessoa que está numa cidade pequena chegar nesse lugar? Cara, eu vou falar o que eu faria se eu tivesse nesse lugar. Eu acho, primeiro, cara, LinkedIn é chave real, assim, tipo, saia adicionando pessoas, poste as coisas que você faz, é importante, manda mensagem, seja cara de pau, e ser cara de pau não é ser inoportuno também, tipo, manda uma mensagem, se apresenta, faz o trabalho, admira o trabalho, toma aí, se tiver um tempo, vê, faça isso. Uma coisa que você pode fazer, cara, que corta, que no fim é tudo sobre conexões, é sobre você conhecer pessoas, assim. Uma coisa que, cara, nem todo mundo tem condição financeira de fazer, mas que é um puta atalho no caminho, você pode procurar, por exemplo, escolas de criação para fazer, para você conhecer gente, conhecer professores, rodar portfólio, ajuda pra caramba, você faz tudo online hoje. Algumas delas, eu vou listar aqui, tem a Miami School, que é a mais tradicional, tem a Escola Cuca e tem a Red Hook de Curitiba também, que é mais nova, mas tá com uma galera super legal também, umas aulas maneiras, professores bons. É um atalho legal se você conseguir gastar essa grana num curso de mais curta duração, assim, para, cara, conhecer gente dando trabalho no seu portfólio. Eu acho que essas duas coisas são essenciais. E aí, bicho, é sobre você conhecer pessoas e ter pontos de contato, assim. Essas escolas vão ajudar nisso, meter a cara no LinkedIn vai ajudar isso. Depois desse papo aqui, cara, seja um cara de pau, pede meu LinkedIn, me adiciona lá, manda portfólio, sabe? Tipo, vocês vão ter que fazer isso. E vocês vão ouvir muito não até ouvir um sim, assim. Tipo, todo mundo vai ouvir bastante não até ouvir um sim. É normal, assim. Mas tentem se manter ativos nas redes de vocês. Existem muitas comunidades também, cara. Tipo, por exemplo, tem um moleque que era do meu time, um cara que era do meu time, moleque, ele é meu amigo, posso falar assim. Mas ele é talentosíssimo, ele é de Recife, tá? Acabou de sair do meu time, inclusive. Vai pegar uma puta vaga numa agência que tá abrindo aqui, moleque talentosíssimo. Mas ele tava no Recife, por acaso, ele seguia um amigo meu no Instagram, porque os dois eram diretores de arte. Um amigo meu uma vez me viu o portfólio dele, mandou o portfólio dele, eu vi, achei foda e trouxe. Ele trabalhava numa agência pequena de Recife, assim, e hoje está estourando. Então, assim, essas conexões são importantes. Você dá um jeito de se conectar com as pessoas é importante também, sabe? Não sei, diretor de arte tem o Behance, que é uma plataforma que as pessoas se conectam muito ali, né? Tipo, de apreciar trabalho, etc. Procure jeito de mostrar seu trabalho para o mundo, seja no LinkedIn, no seu Instagram, no seu Behance, todo lugar que você puder expor um pouco do seu trabalho é importante, sabe? Beleza, obrigado, viu? E, cara de pau, viu? É importante ser cara de pau na vida também, tá? Sim, tô ligado nisso. Rafael, tem o Eudes que levantou a mão aqui, ele tá com a mão levantada. Estão me ouvindo? Estão ouvindo, manda bala. Então, cara, você falou no início que gosta muito de jogar, às vezes, e eu também gosto pra caramba, só que ultimamente eu tenho visto isso muito como aprendizado e trabalho. Recentemente, eu não sei qual jogo você joga, mas recentemente teve o Major aqui no Rio, né, aqui no Brasil, e o Kerrigan, que é um jogador lá da FaZe Clan,
ele acabou fazendo um post sobre o Guaraná Antártico e o Twitter acabou, tipo assim, aproveitando esse gap aí para poder, como é que fala, gerar um próprio conteúdo para a marca. Vocês ficam atentos a isso ou vocês, tipo, pré-preparam algo para, tipo, sei lá, tipo, envolver o pessoal, o público, porque, como você mesmo disse, né, a área tem crescido bastante e é uma área bem rentável e lucrativa. Cara, hoje toda marca, basicamente, marca, agência, ou marca ou agência, né? Depende da dinâmica. No nosso caso, a Ambev internaliza algumas das funções. Tem um time de monitoramento muito grande, que basicamente fica o dia inteiro nas redes varrendo o que tá rolando. E aí, cara, às vezes você precisa responder com agilidade. Então, tipo, você pega a oportunidade e vai. Tipo, ó, galera, aconteceu isso, precisamos fazer algo rápido para surfar nessa conversa. Um exemplo super besta, assim. Quando teve o Rock in Rio esse ano, teve o show do Justin Bieber e a namorada, esposa, não sei, do Justin, a Hailey Bieber, a família dela é brasileira. Então ela postou uma lata de um negócio, uma foto tomando Guaraná Antártica no Instagram dela. Cara, um negócio ela tem 80 milhões de seguidores, sei lá. Era uma plataforma gigante. Então pintou isso na hora, para tudo, galera, tem que fazer algo, não sei o que, fizemos. Aí, sei lá, acho que a gente contratou, tinha um moleque que tava bombando no Instagram, que era o Justin Bieber brasileiro, que era um moleque que parecia muito Justin Bieber, fizemos umas paradas com ele, comentamos lá, tudo parou para responder essa oportunidade. Então, assim, hoje toda marca tem que estar muito atenta no que pinta de oportunidade para ela. Tipo, cara, agora a gente está no meio da Copa do Mundo, sabe? Tipo, tá todo mundo ligadaço o tempo todo no que tá rolando, assim, tudo é oportunidade, faz coisa, puxa daqui. Então, essa agilidade criativa para responder a dinâmica das redes é muito importante também, porque, pô, o negócio ali assunto nas redes sociais dura um dia, né? Tipo, no outro dia já é outra coisa completamente diferente, assim, tipo. Então, você precisa estar ligado e ser ágil para responder essas coisas da maneira assertiva. Uma parada que eu achei bem atual e rápido foi que a Louis Vuitton ela fez uma campanha com o Cristiano Ronaldo e o Messi, e vocês foram lá com os sócias do Pelé e do Ronaldinho, e assim, eu fiquei tipo assim, pô, velho, que coisa da hora, que coisa que, tipo assim, que eu queria estar participando, sabe, tipo, óbvio, em um outro setor, em um outro momento, mas assim, no mais, são somente esses. Cara, esse exemplo aí, quem fez foi até a Mutato, que é uma agência daqui também, que a gente é super próximo deles também, tipo, é uma baita agência, conheço a galera que tocou o projeto, fez ali foi a Ambev Institucional que fez aí colocou Guaraná, tem Brahma, acho que até uma Bud lá, perdido assim. Mas você vê, né, de agilidade criativa, cara, tipo, no dia que saiu a gente tinha feito algo semelhante, assim, mas era muito mais montagem, usando a foto do Messi do Cristiano Ronaldo mesmo, foda-se, mexendo, a gente colocar no churrasqueiro atrás, uma coisa assim, pra postar no Twitter, porque o Twitter é caos. Só que aí dava muito problema de direito autoral. Aí a Ambev foi lá e refez a foto, ficou legal pra caramba, tá bombando, geral compartilhando. Não, bem da hora. Os aspectos que agora na Antártica de brasileiragem transmite é muito massa. Parabéns. Obrigado, cara. Massa demais. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, quer fazer alguma colocação aí para o Rafael? A Carla está fazendo uma pergunta aqui, uma pergunta meio capciosa. Se você prefere Coca, Guaraná, Fanta, e eu acrescento Dolinho. Cara, o pior que real que eu gosto de Guaraná. Eu sempre tomei muito Guaraná sem açúcar. Eu não tomo refrigerante com açúcar, mas eu gosto muito de Guaraná sem açúcar. É o meu preferido mesmo. Mas eu tomo coquinha sem açúcar também. Só não manda isso pro meu cliente, galera. Pelo amor de Deus. Legal. Mais alguém, pessoal? Alguém tem perguntas? Quer fazer alguma colocação? Quem já colocou aqui Guaraná, o maior do universo. Gente, e assim, quem tiver confortável fazer as perguntas aí também, eu vou mandar depois para o Rodrigo o material que tem aqui, as coisas que eu falei, os sites, enfim, essas coisas. Mando também meus contatos, LinkedIn, deixa ali o WhatsApp, quem quiser fazer alguma pergunta, trocar uma ideia também.
Fiquem à vontade mesmo, real, assim, tipo, portas bem abertas, assim, porque eu sei... é importante a gente se ajudar, né, galera? Tipo, a gente... O Vale do Aço é uma região com gente muito talentosa, gente muito brilhante, assim, que merece, assim, tipo, alçar voos maiores, assim. Então, tipo, quem puder, quem quiser depois puxar, trocar uma ideia, me adicionar aí, fica à vontade que a gente tá aí para isso. Rafael, eu não quero tomar muito seu tempo, você, né, temos um outro palestrante aqui, mas se você quiser, assim, receba, assim, os mais entusiasmáticos parabéns, se eu posso dizer, eu não sei, nem sei se existe essa palavra. Cara, você foi, assim, que espetáculo. Acho que a palavra é essa. Nós estamos nos sentindo aqui vencedores de Cannes por te ouvir. Pô, galera, muito obrigado mesmo assim. Fico feliz que vocês tenham gostado. Estou muito feliz de estar aqui também, trocando essa ideia com vocês, de verdade, assim. Fico feliz pelo convite, fico feliz de todo mundo que dedicou 1h30 da sexta-feira, que podia estar tomando cerveja, a ouvir eu falando uns groselha. Agradeço de verdade, assim. Pô, contem comigo. Enfim, espero que eu possa ter ajudado em alguma coisa a carreira de vocês, a vida de vocês. Enfim, contem comigo daqui para frente. Agora já me conhecem. Portas abertas aí, galera. Rafael, parafraseando aqui o seu cliente, né? Pipoca e Guaraná é um programa legal e te escutar numa sexta-feira é sensacional, cara. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado mesmo, cara. Obrigado aí por ceder esse tempo. Obrigado por ter aceitado o convite, um convite que foi feito há já quase mais de 6 meses, assim. Cara, não tinha nada planejado, assim, de montar a Semana da Comunicação e tal. Falei assim, Rafael, você topa? Você na hora falou assim, não, estamos juntos e se tiver uma data, você foi sempre muito solícito, cara, foi assim, tô assim, faltam-me palavras aqui para agradecer mesmo, assim, tô falando em nome do curso, em nome do Unileste, em nome dos outros professores também, foi assim, uma puta aula aqui. Tá gravando, mas não tem problema não. Falei as palavras perdidas também. Bom, obrigado mesmo, gente. Assim, espero que eu consiga ver cada vez mais alguns dos nomes que estão aqui pelo mercado, brilhando em grandes agências, é o que eu realmente gostaria de ver, assim. Acho que Vale do Aço, todos nós merecemos esse sucesso aí. Tem um torcedor aqui, torcendo muito todo mundo aí, galera. E contem comigo, repito. E deixa aí, por favor, o contato lá do site. O pessoal acha no site da Miami Age School, né? É da ESPM, né? Já vou deixar aqui na janela que é mais fácil, e depois te mando também, mas quem quiser pegar depois, eu deixo aqui meu LinkedIn, meu portfólio, que tem tudo, portfólio tem tudo lá também. Rafael, quando vier visitar a família e ficar aí uns dias de semana, dá um toque na gente que a gente vai te levar para a sala. Bater um papo. Vou tranquilo. Só combinar que vou mesmo. Não vamos botar o assunto todo hoje, não, porque a gente quer várias e várias vezes agora. Agora a sua família mora em Patinga ou Fabriciano? Moro em Patinga. Não, tô sempre aí, pô. Estive aí a última vez em agosto, se não me engano. Agosto. Não, beleza. Joguei o link do portfólio aí, link do LinkedIn aí, quem quiser adicionar, trocar uma ideia. Depois eu mando certinho pro Rodrigo, que eu acho que nem todo mundo consegue pegar aqui, etc. Mas enfim, depois eu mando aí, Rodrigo, aí você divide com a galera e tamo aí. Muito obrigado pela gentileza. Que agradeço, gente. Rafael, mais uma vez, vai lá curtir sua sexta-feira. Obrigado mais uma vez. Só dar os informes aqui. Se você quiser continuar conosco, nós temos uma outra palestra agora. E dar os informes aqui, Rafael, sinta-se à vontade aí, se quiser fechar, tá lá, tomar uma água, dar uma atenção para os seus gatos, que eles já devem estar inquietos aí. Galera, eu gostaria de ficar para palestra, mas agora eu vou ter que dar uma saída. Agora é o famoso sextou. É o famoso. Obrigado mesmo. Obrigado, gente. Boa noite a todos aí, viu? Se cuidem. Valeu. Valeu, cara. Pessoal, muito, muito legal. Obrigado aí para quem escolheu estar conosco aqui. Lembrando que agora nós temos o curso tem um canal no YouTube e todas as palestras da Semana da Comunicação
estão no nosso canal, né? Para quem perdeu, para quem quer escutar novamente, né? Eu confesso que todas as palestras eu vou ouvir novamente e várias vezes. Está aqui o Eudes está aqui só por causa das horas. Que bom, Eudes. As horas melhores são com conhecimento. Mas está aqui o nosso canal do YouTube lá, as palestras. Essa, inclusive, a partir de amanhã já vão estar lá, né? Todas as palestras até ontem já estão no canal. As de hoje